Bom dia, a graça e a paz maravilhosa de Jesus. Eu tenho uma pergunta para lhe fazer esta manhã. Você tem perseverado na oração? Uma vez uma pessoa virou e falou para mim assim: eu não acredito que eu tenho que ficar diante de Deus orando pelo mesmo motivo. Se eu confio no Senhor, eu faço uma oração e pronto, descanso nele. Ele sabe o que é o que eu quero. Eu não preciso ficar pedindo. E aí, eu fiquei pensando nessa palavra dessa pessoa. Na ocasião, ela até me disse que sempre deu certo essa maneira de viver. Mas aí, eu comecei a pensar na minha regra de fé e prática. E eu comecei a ver como que é a importância de perseverarmos em oração, mesmo que para isso devamos fazer os mesmos pedidos todos os dias. Um dia Jesus nos ensinou com a sua palavra uma passagem, ele dizendo a respeito de um juiz iníquo, e a mulher queria resolver a sua causa e o juiz não estava nem aí para ela. E ela se propôs a todos os dias ir naquele juiz. E ela ia e clamava: juiz, resolve a minha causa. Às vezes ia embora e não era resolvido naquele dia. E no outro dia ela voltava com a mesma intensidade, com a mesma perseverança, até que um dia o juiz falou assim: eu vou resolver o problema dessa mulher, porque eu não suporto mais ela estar todos os dias na minha porta pedindo a mesma coisa. E Jesus ensina nesse texto a importância de perseverarmos por aquilo que nós queremos. No livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos a operação de Jesus através dos atos daqueles apóstolos. E uma das características deles era a perseverança. Atos capítulo 1, versículo 14, a palavra nos diz assim: todos eles perseveravam unanimemente em oração, com as mulheres, com Maria, com a mãe de Jesus e com os irmãos dele. Aqueles 120 irmãos reunidos no cenáculo, eles estavam aguardando o revestimento de poder. Todo o grupo estava coeso na busca. Todos estavam no mesmo propósito. Perseveraram unanimemente em oração, até que foram revestidos de poder do céu. A partir desta primeira reunião de oração registrada no livro de Atos, a igreja primitiva passou a ter uma agenda intensa de oração. Todos os dias, os cristãos oravam pedindo orientação para tomar as decisões. Está no capítulo 1, no versículo 15 ao 26. E pediam coragem para testemunhar de Cristo. Está no capítulo 4, do versículo 23 ao 31. A oração era parte integrante do ministério diário. No capítulo 2, do versículo 42 ao 47, e no capítulo 3, do versículo 1 em diante, e do capítulo 6, do versículo 4 em diante, Estevão orou enquanto era apedrejado. No capítulo 7, no versículo 55 a 60, e também Pedro orou antes de ressuscitar Dorcas, no capítulo 9, do versículo 36 ao 43. Os cristãos na casa de João Marcos oraram por Pedro quando o apóstolo estava na prisão, e o Senhor o livrou da prisão e da morte. Está no capítulo 12, do versículo 1 ao 11. A igreja de Antioquia jejuou e orou antes de enviar Barnabé e Saulo. Está no capítulo 13, do versículo 1 ao 3. Foi em uma reunião de oração em Filipos que Deus tocou o coração de Lídia, no capítulo 16, versículo 14. E em outra reunião de oração em Filipos, Deus abriu as portas da prisão
está no capítulo 16, no versículo 25 ao 31. Paulo orou no meio de uma tempestade pedindo a bênção de Deus. Está no finalzinho de Atos, no capítulo 27, no versículo 35. E depois de uma tempestade, orou para que Deus curasse um homem enfermo na ilha de Malta. Está no capítulo 28, no versículo 8. A oração, ela é um escudo para a alma, um sacrifício para Deus e um flagelo para Satanás. Sem perseverança na oração, não iremos ver a operação de Deus em favor da nossa vida. Sem a perseverança, a nossa alma não vai ser tocada pelo Espírito Santo ao ponto de entendermos que somos totalmente dependentes do Espírito Santo de Deus. Portanto, aprendi que descansar em Deus é estar todos os dias na presença dele. Já pensou se fôssemos falar, estou indo descansar, deitar, dormir, levantar e falar assim, não preciso mais deitar e dormir na minha vida, porque eu já fiz isso uma vez e meu corpo entendeu e entende que eu já descansei o suficiente. Não é assim. Perseverança, seu corpo precisa de descanso todos os dias. Davi disse que ele deitou, dormiu e acordou, porque o Senhor o sustentou. O Senhor quer nos sustentar todos os dias. E é por isso que nós precisamos orar e perseverar em oração todos os dias, para que não venhamos cair em tentação, mas que venhamos ser livrados do mal. Que Deus abençoe a sua vida e que você possa estar perseverante em oração. Eu sou o pastor Josias Paulito e este é mais um Minuto Talmidim. Esta é a rádio talmidim.com, fazendo discípulos em toda a face da terra, através das ondas da rádio web. Um grande abraço, um ótimo dia para você, na graça e na paz de Jesus.